abrir nossas Bíblias em Deuteronômio 23, de 1 a 14. Deuteronômio, capítulo 23, versos de 1 a 14. A sequência da exposição da quinta-feira. Deuteronômio, capítulo 23, versos de 1 a 14. Os irmãos que puderem, se coloquem de pé. Nós vamos fazer a leitura da palavra do Senhor, que nos diz da seguinte maneira: O quebrado de quebradura ou castrado não entrará na congregação do Senhor, nem um bastardo entrará na congregação do Senhor, nem ainda a sua 10ª geração entrará na congregação do Senhor. Nenhum amonita ou moabita entrará na congregação do Senhor, nem ainda a sua 10ª geração entrará na congregação do Senhor eternamente. Porquanto não saíram com pão e água a receber-vos no caminho quando saíeis do Egito, e porquanto alugaram contra ti a Balaão, filho de Beor, de Petor, da Mesopotâmia, para te amaldiçoar. Porém o Senhor teu Deus não quis ouvir Balaão, antes o Senhor teu Deus trocou em bênção a maldição, porquanto o Senhor teu Deus te amava. Não lhes procurarás nem paz, nem bem, em todos os teus dias, para sempre. Não abominarás o edomita, pois é teu irmão, nem abominarás o egípcio, pois estrangeiro foste na sua terra. Os filhos que lhes nascerem na 3ª geração, cada um deles entrará na congregação do Senhor. Quando o exército sair contra os teus inimigos, então te guardarás de toda coisa má. Quando entre ti houver alguém que por algum acidente de noite não estiver limpo, sairá fora do exército, não entrará no meio do exército, porém será que declinando a tarde se lavará em água, e em se pondo o sol entrará no meio do arraial. Também terás um lugar fora do arraial, e ali sairás fora, e entre as tuas armas terás uma pá, e será que quando estiveres assentado fora, então com ela cavarás, e virando te cobrirás aquilo que saiu de ti. Porquanto o Senhor teu Deus anda no meio do teu arraial para te livrar e entregar os teus inimigos diante de ti, pelo que o teu arraial será santo, para que ele não veja coisa feia em ti e se torne atrás de ti. Santo Deus, queremos sim, Pai, nessa noite, louvar e engrandecer o nome do Senhor, como fizemos. Queremos sim te agradecer pela tua providência, a tua provisão sobre a tua obra, sobre nossas vidas, sobre as famílias de tua igreja. Queremos, ó Deus, nesse momento, clamar a ti para que venha nos falar por meio da tua palavra. Venha nos falar por meio do teu Espírito. Abre os nossos corações. Fala com cada um de nós, ó Deus. Opera grandiosamente, conforme, ó Deus, a tua vontade, e que o Senhor, ó Deus, esteja abençoando a cada pessoa que nos ouve também dos lares, que a tua presença, que a tua bênção seja sobre todos nós, e nada impeça, ó Deus, de que o Senhor venha estar junto do teu povo, abençoando, cuidando, fortalecendo e guiando a cada dia. Em nome de Jesus nós oramos agradecidos. Amém. Muito obrigado, meus irmãos, pode sentar. No capítulo anterior,
capítulo 22, nós vimos as instruções para uma conduta santa. Chegamos em outra parte do livro, instruções para a conduta santa em várias questões do cotidiano, questões simples do dia a dia. Depois vimos também nesse capítulo 22 as instruções quanto à pureza sexual, as instruções quanto à santidade do casamento, mostrando, né, ali quais eram os pecados que deveriam ser tratados e que, sim, de maneira muito direta, afetavam a santidade da aliança conjugal. Entre eles o divórcio, o adultério, a fornicação, né? Também fala sobre os crimes sexuais, como o estupro, e também sobre as uniões abomináveis, ou seja, ilícitas, segundo a palavra do Senhor. O texto continua falando hoje, no capítulo 23, sobre a santidade. Mas de que maneira se fala sobre pureza e santidade? O texto de hoje fala sobre a pureza, trata a pureza a ser observada dos ajuntamentos do povo de Deus. Deus, desde que ele reuniu para si esse povo, ele tem chamado esse povo a se manter junto. Nós temos vários textos, né, onde essa identificação do povo de Deus cresce cada vez mais. E como é bom e suave, né, que este povo vivesse em união. Salmo 133. Então, se torna algo importantíssimo para o povo de Deus o estar no ajuntamento solene diante do Senhor. Nós temos a igreja, por exemplo. O nome para a igreja, eclesia, significa chamados para fora. Traz essa ideia de estarmos juntos, separados do mundo, mas juntos, em uma comunidade de fé. Então nós veremos hoje dois tipos de ajuntamentos no Antigo Testamento. A congregação do Senhor, a expressão utilizada aqui, uma referência ao ajuntamento solene, o ajuntamento para culto, o ajuntamento para prestar o sacrifício a Deus, em um momento de casamento, esses ajuntamentos solenes. É o que nós temos do verso 1 até o verso 8. Do verso 9 até o verso 14, fala sobre um segundo tipo de ajuntamento do povo de Deus, e diz respeito ao acampamento do exército. Mas o que isso tem a ver com santidade? O que isso tem a ver com pureza do povo de Deus, né? Tem tudo a ver, e nós vamos ver isso mais à frente um pouco. Então, o ajuntamento é um momento especial do povo de Deus, em que, de uma maneira muito consciente, e vamos dizer até que se concentrem mais nisso, em buscar a presença de Deus, em ter consciência da presença de Deus. Quando nós trabalhamos aqui no ano passado um pouco essa ideia da reverência ao culto, trazer a consciência da presença de Deus no culto, que o culto não é para nós, o culto não é para satisfazer nenhum de nós, o culto é para satisfazer a Deus, e que nós devemos fazer de modo muito consciente, sabendo que estamos na presença dEle, não por mérito nosso, mas através do sangue de Cristo, estamos diante de Deus, unidos para prestar um culto a Ele. Como isso é algo sério, como nós devemos nos preocupar mais em agradá-lo do que sermos agradados quando nós nos reunimos para prestar um culto ao Senhor. Então nós vamos hoje, nesse texto, trabalhar com a seguinte ideia principal, e é que para desfrutar as bênçãos de Deus, o seu povo deve zelar pela santidade e pureza do seu ajuntamento. Do verso 1 até o verso 8, não deve fazer parte da congregação do Senhor aquele cuja conduta o desagrada. E Moisés vai mostrar aqui uma lista, ele vai alistar aqui aqueles que deveriam ser, não deveriam ser reunidos na congregação do Senhor. Não deveriam ser reunidos ao povo de Deus quando este se apresentasse diante dele para um culto, para uma solenidade de casamento ou a oferta de um sacrifício.
Então, essas pessoas que estão listadas por Moisés aqui, estavam desautorizadas a participar de momentos assim. Primeiro, fala-se dos castrados, né? O texto fala aqui castrados. A castração era comum na religião pagã. Na religião pagã, isso era algo que acontecia com muita frequência. Também a cultura pagã fazia isso. Uma família poderia oferecer um filho para uma família mais rica, para que o filho fosse um servo dessa família mais rica. Para isso, ele era castrado. E isso em Israel nunca foi aceito, nunca foi aceito, isso nunca foi ensinado por Deus para eles. É como se isso fosse para o povo de Deus uma violência grave contra a vida, contra a continuidade, né, daquela descendência. É como se fechar para a bênção de Deus. Era algo totalmente impensado pelo povo de Israel. Em Israel, seja por uma relação à cultura, seja por uma relação à idolatria, esse costume nunca deveria ser absorvido. Mas nós sabemos como o povo de Deus tem dificuldades, né, de se guardar das influências idólatras. E por isso essas pessoas não poderiam participar daquela assembleia. Outra coisa que nós precisamos entender é que nós estamos aqui nos primeiros momentos desse povo. São os primeiros anos deles, né, chegando ainda à terra de Canaã, para se estabelecer ali e para assimilar realmente qual era a vontade de Deus para o culto e protegê-los dessas outras influências. Nós vamos ver em Isaías, né, que o plano de Deus também era salvar essas pessoas de outras nações. Mas se nós temos no Novo Testamento uma missão que está voltada, né, para todas as nações de uma maneira muito objetiva, nós vemos que no Antigo Testamento a missão está muito concentrada em Israel. Está concentrada ali em preservar uma descendência piedosa da qual vem o Salvador. Então são dois enfoques, né, diferentes, com o mesmo alvo final, que é a salvação das nações. Mas em primeiro momento, Israel. Então, por que essa prática não deveria nunca ser aceita? Como eu já disse, primeiro, é um ato de mutilação violenta e debilitante. É debilitante para o corpo humano. Segundo, porque a fertilidade era vista, sim, como uma bênção de Deus. E o homem que pudesse, né, não eram todos os homens que podiam, e como hoje também não são todos os homens, todas as mulheres que podem ter filhos, mas aqueles que pudessem ter filhos deveriam se deleitar nisso, deveriam se alegrar nisso. E quanto mais filhos eles tivessem, maior seria a sua alegria diante do Senhor. E maior também seria a segurança da sua casa, tanto a segurança, né, contra inimigos, como a segurança alimentícia também. Eram mais pessoas ali para trabalhar, né, e buscar, sim, o enriquecimento daquela família. Então era uma forma de Deus abençoar as famílias, era essa, com os filhos, né? Algo bem diferente do nosso formato social atual. O celibato, na Bíblia, ele só é orientado em casos muito especiais. Em 1 Coríntios 7, por exemplo, nós temos duas orientações desse tipo. Uma delas é para se dedicar à obra do Senhor, para se dedicar com exclusividade à obra do Senhor. Então, Paulo vai falar sobre os solteiros, né? Eu prefiro que vocês permaneçam na situação em que eu estou, sem estar casado, né? Mas, se tem o desejo de casar, deve se casar. Se não, né, o solteiro vai cuidar mais das coisas de Deus. O casado vai ter que cuidar das coisas da sua casa, da sua família, terá mais
responsabilidades no lar, então a sua dedicação não poderá ser tão grande quanto a de um solteiro. E a outra, também em 1 Coríntios 7, em função do divórcio. Então, ali seria orientado, não se aparte, mas se você se apartar, que fique só ou que se reconcilie. São aqui as raras exceções para o celibato. E Jesus, em Mateus 19, 12, ele fala dessas situações em que há pessoas que nascem assim, elas não têm desejo pelo sexo oposto. Há aquelas que foram para essa condição por causa dos homens, não por causa da vontade de Deus, que é o caso aqui que nós estamos falando agora. Não são pessoas vindas do judaísmo. E aqueles que assumiram essa situação por causa do reino de Deus, para se sujeitar à vontade do Senhor. E depois Moisés vai falar de filhos de união ilícita, no verso 2. E esses também não deveriam unir-se à congregação em atos de culto a Deus. São filhos advindos daquelas situações irregulares do capítulo anterior, né? Situações de adultério. E também, se nós estamos falando de um contexto idólatra, nas culturas pagãs, havia também esse problema, as prostitutas cultuais. Então, no paganismo, sempre houve relação da idolatria com a promiscuidade sexual, o que tinha também na cidade de Corinto. Então, nasciam-se filhos sem saber quem é o pai, né? Então, havia esse tipo também de situações. E o Senhor Deus diz aqui na sua palavra para Israel, como uma forma também de evitar que eles tomem esse tipo de promiscuidade como hábito na nação, que eles não participariam da congregação, ou seja, dos atos de culto a Deus. E em terceiro lugar, né, do versículo 3 em diante, nós temos aqui a restrição feita a estrangeiros. Nesse caso da restrição aos estrangeiros, há uma flexibilidade. Já começam aqui as flexibilidades, né? Não há aqui como nós nos esquecermos da palavra de Deus a Abraão, lá em Gênesis capítulo 12. O que Deus fala para Abraão? Eu abençoarei os que te abençoarem, e eu amaldiçoarei aqueles que te amaldiçoarem. Em ti serão benditas todas as nações da terra. Quando nós lemos essa parte aqui do versículo 3 em diante, nós nos lembramos desse texto. Moisés vai falar do caso dos amonitas e moabitas. Amon, Moabe, são descendentes de Ló e são descendentes de um incesto. Vocês sabem a história, não é? Depois da destruição de Sodoma e Gomorra, as filhas de Ló, elas querem ter uma descendência delas, formar um novo povo, e elas então embriagam o seu pai e elas abusam do pai para ter filhos. Mas nem é por esse motivo aqui que o Senhor está criando restrição para a participação dos amonitas e dos moabitas. O que é lembrado a respeito deles aqui no nosso texto é que eles negaram ajuda ao povo de Deus quando estes estavam peregrinando pelo deserto, quando eles saíram da terra do Egito. E eles negaram uma ajuda de pão e água. Não é muita coisa, não. A necessidade de pão e de água, a básica, para não morrer. Ou seja, eles praticamente entregaram o povo de Deus à morte. Eles agiram dessa forma com o povo de Deus. E não somente intentaram com a morte deles por falta de alimento e por falta de água. Vocês se lembram do drama que o povo de Deus passava para ter água para beber? Vocês se lembram de uma situação dessas em que eles vão para cima de Moisés e reclamam muito e Moisés bate na rocha? Moisés fica irritado, perde a paciência, né? E ele bate na rocha e Deus não diz para bater na rocha, né? Situações dramáticas por falta de água.
E esses aqui, moabitas e amonitas, são lembrados pelo Senhor como aqueles que negaram uma ajuda que poderia salvar vidas. Isso aqui é uma questão humanitária, é uma questão de socorro. Eles negaram o socorro para que o povo de Deus morresse mesmo no deserto. Mas eles não se contentaram com isso. O texto diz que eles foram capazes de atos muito mais cruéis, como alugar um profeta. E eles falam que alugaram um profeta da Mesopotâmia. Isso quer dizer que eles viajaram muito. É muito longe. Da terra de Moabe e Amon até a Mesopotâmia é uma distância de centenas de quilômetros. E que eles foram lá para alugar um profeta para lançar maldições sobre o povo de Deus. Então, além de desejar o prejuízo físico para o povo de Deus, desejaram também o prejuízo espiritual. Além de prejudicar fisicamente, eles queriam prejudicar espiritualmente o povo de Deus. Então, Moisés está falando aqui de pessoas muito más, e que eles realmente não deveriam trazer, né, para a sua congregação, de pessoas muito cruéis mesmo. Nós somos o povo de Deus, a gente não tem muito costume de conviver com pessoas ruins, mas elas existem. Elas existem. Pessoas más. Pessoas que realmente são capazes de negar ajuda e deixar o outro morrer. Pessoas que são capazes de buscar algum tipo de auxílio espiritual para amaldiçoar a vida de outro. Não se enganem, existem essas pessoas no mundo. E Deus não quer essas pessoas na sua congregação. Elas precisam de conversão, claro, não é? Então, pessoas que teriam destruído Israel, tanto física quanto espiritualmente, se não fosse a bênção de Deus sobre eles. E se não fosse o amor de Deus por eles. Deus os livrou. Eles intentaram todo o mal e ficaram esperando acontecer. Eles intentaram que eles morressem de fome e de sede e ficaram esperando acontecer, assistindo. Os textos de Números, capítulo 22, 23 e 24, mostram que eles ficavam sobre o alto das montanhas observando o povo de Deus. Assistindo. Quer ver a coisa acontecer. Queriam ver a maldição acontecer. Pagaram Balaão a primeira vez, não deu certo. Pagaram a segunda, não deu certo. Pagou a terceira vez, pagaram 3 vezes. Para Balaão fazer sacrifício em lugar diferente, põe no monte mais alto, talvez de lá, Deus ouve, Deus se agrada. E o texto bíblico diz que eles ofereceram, irmãos, os melhores animais que eles tinham no seu rebanho. Primícias. Pagaram caro para ver o povo de Deus ser destruído. E se não fosse o amor de Deus por eles, se não fosse a bênção de Deus sobre eles. Por isso a palavra de Deus vai dizer que sobre o povo de Deus não vale encantamento, né? Sobre nós está a bênção do Senhor, amém? Sobre nós está a bênção do Senhor e a provisão do Senhor. Sabemos que o inimigo de nossas almas é desse jeito. Gostaria de nos destruir de todas as formas possíveis, mas somos o povo de Deus. A bênção dele está sobre a sua igreja. Então eles não poderiam fazer parte da congregação do Senhor por esses motivos. Mas o texto começa a falar de outros povos que tiveram uma atitude diferente com o povo de Deus. Amaldiçoarei os que te amaldiçoarem e abençoarei os que te abençoarem, não é? Então Moisés começa a falar dos edomitas e dos egípcios. E é muito interessante como eles são lembrados aqui. São lembrados de forma diferente. Os edomitas, eles eram um povo irmão, da família de Jacó. Edom é Esaú. Houve problemas entre ele e Jacó, mas houve uma reconciliação entre ele e Jacó. E aqui o Senhor está dizendo, eles são seus irmãos. Eles vão poder participar da congregação do Senhor, mas também não é imediato, não. Se chegasse o edomita na terra de Israel, na terceira geração dele poderia. Então ele mesmo não poderia. O filho dele também não poderia. O neto poderia. A
terceira geração poderia participar do culto ao Senhor, da celebração ao Senhor, e casamento com pessoas de Israel, com israelitas, se tornaria povo do Senhor também. Mas os egípcios foram lembrados aqui como aqueles que agiram bem, recebendo o povo de Deus. Vocês foram estrangeiros na terra do Egito. Em quais situações nós podemos lembrar que o povo do Egito foi bom para Israel? Em 2 momentos. Quando Jacó chega ao Egito, ele é muito bem recebido por Faraó, por ser pai de José. Lembram? Por ser o pai de José. O texto bíblico diz que Faraó chama Jacó à sua presença e Jacó abençoa Faraó. O patriarca abençoa o imperador, o rei do Egito. E os egípcios, o texto diz que os egípcios, eles tinham desprezo pelo pastoreio de ovelhas. E Jacó e toda a sua família são criadores de ovelhas. Mesmo assim, é dado para Jacó e a sua família as terras de Gósen, que estão entre as melhores terras da terra do Egito. Então, eles foram muito bondosos e generosos com o povo de Deus quando eles chegaram para o Egito. E mesmo que tenha mudado a situação do povo de Deus e com a escravidão a que eles foram submetidos, quando o povo de Deus sai do Egito, quando eles saem do Egito pela mão poderosa do Senhor, o povo do Egito procura os israelitas e entrega para eles tesouros e mantimentos. O texto fala que eles foram despojados, como se aquilo tivesse sido o resultado de uma batalha vencida. E o povo vem até o povo de Deus, os israelitas, dando para eles um monte de coisas para eles se manterem. Ou seja, o desejo de que eles não morram, o desejo de que eles tenham o mínimo para construir uma vida decente. Ou seja, o pecado de Faraó de perseguir e tentar destruir o povo de Deus não foi imputado ao povo do Egito. O povo teve um coração bondoso para Israel. O povo do Egito não teve a mesma atitude que Faraó, com o coração endurecido. E Deus endureceu o coração de Faraó. Mas o povo do Egito, ou seja, os egípcios, eles se dispuseram a abençoar o povo de Deus. Então o Senhor está dizendo, Moisés está ensinando, se vier também um egípcio e quiser habitar na sua terra, a terceira geração dele também poderá fazer parte da assembleia do povo do Senhor e prestar o culto ao Senhor. Abençoarei os que te abençoarem. A aplicação que nós temos dessa primeira parte, irmãos, hoje, é que a congregação do Senhor, aquela que se reúne realmente para adorá-lo, servi-lo, prestar o culto ao Senhor, é formada por aqueles que vêm a Jesus Cristo, por todos aqueles que vêm a Jesus, independente de qual seja a sua origem, independente de qual seja a sua condição social. Se essa pessoa vem até mesmo da idolatria, se ela vem do ateísmo, se ela se converteu a Cristo, se ela recebeu Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador, essa pessoa faz parte da congregação. 1 Coríntios Paulo vai dizer que ela é batizada no corpo de Cristo, quando crê. Então, um crente, ele é batizado no Espírito de Deus quando ele crê no Senhor Jesus e batizado no corpo de Cristo quando crê no Senhor Jesus. O que quer dizer isso, pastor? Ele é imerso, ele passa a fazer parte do corpo de Cristo nesse momento da sua conversão. É o batismo espiritual. Então, hoje, na nova aliança, todo aquele que confessa Jesus Cristo como seu Salvador, aquele que é habitado pelo Espírito de Deus, anda em santidade conforme os ensinos do Senhor Jesus Cristo, esse faz parte da congregação do Senhor e não deve ser restringido do culto a Deus.
Então nós pregamos o Evangelho e chamamos as pessoas a se arrependerem dos seus pecados. A partir desse momento que ela se arrepende do seu pecado, ela faz parte do povo de Deus. Ela faz parte da igreja do Senhor Jesus. Ainda assim, fazer parte do corpo de Cristo é uma responsabilidade muito grande. Fazermos parte do corpo de Cristo é algo que nós devemos tratar com muita seriedade. Alguém que faça parte do corpo de Jesus, alguém que pertença à igreja do Senhor Jesus, deve saber. Onde você for, o testemunho que você der, você está ali representando a igreja de Jesus, a igreja de Cristo. O seu mau testemunho pesa contra a igreja de Jesus. E o Senhor Jesus nos chama para nós assumirmos uma responsabilidade com o reino. Os apóstolos nos chamam a entender que, para nós realmente estarmos diante de Deus, nós devemos ser obedientes a Ele e buscar uma vida de santidade. Ele quer de nós não rituais, Ele quer uma atitude pura no nosso coração. Uma vida, santa, vivida para a glória dEle. Então, ainda assim, aqueles que se desviam dos seus caminhos, aqueles que assumem condutas de rebelião, aqueles que assumem condutas vergonhosas, reprováveis, eles têm que ser tratados pela igreja. Eles têm que ser disciplinados pela igreja de Jesus. E o próprio Jesus ensina isso. Quando Jesus fala sobre a sua igreja, ele fala também sobre pecados. Ele fala sobre aquela pessoa, que ofendeu o seu irmão. Então, você procura essa pessoa e, se ela se arrependeu, ótimo. Se não, leva 2 ou 3 testemunhas. Chama essa pessoa mais uma vez. Se ela se arrependeu, ganhou o seu irmão. A 3ª vez, leva a congregação. Se não se arrependeu, é considerado um publicano. Então, existe também esse tipo de separação, assim como Israel deveria praticar, a igreja deve praticar também esse tipo de separação. A palavra de Deus vai nos dizer sobre determinados comportamentos, em 1 Coríntios capítulo 6, determinadas atitudes de um crente, de imoralidade de todo tipo, que essa pessoa, você não deve nem se assentar com ela na mesma mesa. Então, se alguém se diz cristão e age dessa forma, então você não pode nem se assentar na mesma mesa que essa pessoa. Muito forte. Mas é a responsabilidade que é fazer parte da igreja de Jesus Cristo. Então, fazer parte da congregação santa do Senhor é permitido a todos aqueles que creem em Jesus Cristo e andam segundo a sua vontade. E andam sujeitos e submissos à sua vontade, à sua palavra. Agora, dos versos 9 até o verso 14. Aqueles que lutam na dependência do Senhor devem guardar a pureza. O segundo ajuntamento, como eu disse no início, é o próprio exército de Israel. Mas o que tem a ver um exército com questão de santidade e pureza? Se há um povo consciente de que as suas vitórias vinham de Deus, esse povo era Israel. Eles não eram um grande povo, de um grande exército. Estavam localizados, inclusive, na rota principal entre os continentes. Todo grande império que surgia no mundo queria dominar aquela rota. Todo grande império do mundo sempre queria dominar a região de Israel. Quem é que sustentava eles? Que guardava eles? Era Deus. Era o Senhor quem guardava eles. Tanto que quando eles viraram as costas para Deus, viraram as costas para a aliança do Senhor, as outras nações, os grandes impérios vieram e dominaram. E até os dias de Jesus eles eram dominados por um império estrangeiro, que no caso era o Império Romano. Mas foram dominados por assírios, foram dominados por babilônicos, depois foram dominados por persas, medo-persas, gregos, romanos, e assim foi até os dias de Jesus. Quem é que sempre os guardou ali? Deus. O único que poderia segurá-los ali, mantê-los naquele lugar com proteção e segurança,
era o Senhor. E eles eram muito conscientes disso. Então o seu exército não se preparava para uma batalha apenas no que diz respeito ao treinamento militar. Eles não se preparavam para uma batalha apenas no que diz respeito ao que é material, ao que é físico, né? Aparelhamento bélico. Eles se preparavam principalmente na questão espiritual. E eles tinham a garantia de que Deus estaria no meio deles. E aí nós temos, né, aqueles títulos, né? O Senhor é a nossa bandeira, Ele é o Senhor dos exércitos, né? Ou seja, é Ele que vai à frente do seu povo nas batalhas. E era assim que o povo de Deus entendia, que o Senhor estaria com eles. Então o exército sim se preocupava com santidade. Algo difícil, né, de acontecer, mas é isso que acontecia em Israel. E é interessante notar aqui nesse texto que a pureza exigida deles também implicava em hábitos de higiene. Hábitos de higiene ali no acampamento. Para que esses hábitos de higiene? Para livrá-los de doença. Livrá-los de doença, inclusive de doenças de alto contágio, surtos epidêmicos e viroses. E todo grande ajuntamento de um exército sabe disso. Eles têm que tomar muito cuidado com o surgimento de uma virose, alguma coisa desse tipo ali, porque eles convivem todos ali próximos e pode contaminar todo mundo. E o povo de Israel, então, 3.000 anos atrás, já tinha esse cuidado. Quem ensinou eles a ter esse cuidado, esse hábito de higiene, né? Foi o Senhor. Foi o Senhor, nosso Deus. Então, para o povo de Deus, ser santo também era ser limpo. Limpo no sentido, né, exterior mesmo. Não somente interior, mas no sentido exterior, ser limpo também. E a imundície estava relacionada a quê? Você sabe, um dos prováveis significados do nome Beuzebu? Senhor das moscas. A palavra muito utilizada, né, para se referir àquilo que é ruim, imundície. Aquilo que é sujo, aquilo que é imundo, né? Então, o povo de Deus era um povo que tinha, sim, bons hábitos de higiene. E eles viam isso também como algo que os distinguia das demais nações, que os distinguia dos demais povos, que fazia deles um povo santo também, nesse sentido, não é? Então não é apenas em alguns sentidos que nós devemos ser santos, mas santidade implica então tudo na nossa vida. E da mesma forma, Paulo vai se referir ao ministério cristão como o combate, o bom combate da fé. É uma batalha. A igreja de Jesus se reúne para cultuar a Deus e ela está sempre numa batalha. Paulo via assim a sua vida, o bom combate da fé. E quantos embates ele não teve, quantos problemas ele não teve que enfrentar na sua jornada como apóstolo. E ele vai também dizer, né, que as armas da milícia são espirituais, não armas carnais. Se nós utilizarmos armas carnais nessa batalha, nós perdemos. A arma é espiritual, é a oração, é a palavra de Deus. Paulo vai mostrar lá qual é a armadura de Deus. Não é uma luta contra carne e sangue, também nós temos essa instrução. Ou seja, não é uma batalha travada carnalmente. E nós podemos, às vezes, ser tentados a agir de maneira carnal em muitas situações. Não devemos fazer isso. Se nós fizermos isso, nenhum vai ganhar. Satanás é que vai ganhar. É o diabo que vence, né? E também não é uma batalha entre os filhos de Deus. É sempre bom lembrar. O nosso inimigo é o diabo. O nosso inimigo é o diabo. E para nós sermos fortes nessa luta, nós precisamos da comunhão com Deus e nós precisamos da comunhão
uns com os outros. É isso que fortalece a igreja de Jesus, a sua comunhão com Deus e a sua comunhão uns com os outros. Nós precisamos, irmãos, ser limpos de coração. Mateus capítulo 5, verso 8, você se lembra o que diz lá? Bem-aventurados os limpos de coração, por quê? Porque eles verão a Deus. Essa, eu acredito, tanto nas bem-aventuranças de Mateus 5, o Sermão do Monte, quanto as bem-aventuranças das 7 igrejas da Ásia, essa recompensa de ver a Deus é a mais elevada de todas. É a mais elevada de todas. Será que todos os salvos vão ver a Deus? Será que todos os crentes vão ver a Deus? Os limpos de coração verão o Senhor. Os limpos de coração verão o Senhor. Algumas aplicações, irmãos, é que a igreja do Senhor é um ajuntamento que cultua a Deus e um ajuntamento que também é um exército, um ajuntamento que também luta o bom combate da fé. E diante desse texto nós devemos realmente examinar se nós temos sido um ajuntamento santo, se nós estamos nos preocupando em ser um ajuntamento onde Deus encontra santidade e pureza. E se não, se há algo imundo no nosso coração, pedir a Deus que nos purifique, pedir a Deus que nos lave, nos limpe. Se há algo mal, se há algo ruim, né, pedir a Deus que tire isso da nossa vida, tire isso do nosso coração. Nós somos um ajuntamento que está diante do Senhor prestando um culto. Queremos que Ele olhe para nós e encontre o que Ele quer, o que Ele deseja. Queremos que Ele encontre em nós realmente essa purificação que só há no sangue de Jesus. Só há no sangue de Cristo. Só é possível realmente na obra regeneradora, transformadora, salvadora de Jesus Cristo. E nós devemos ter essa preocupação. A igreja do Senhor Jesus deve sim ter esse senso bem aguçado. A igreja do Senhor deve cuidar em reunir vidas salvas, reunir cada vez um ajuntamento maior para adorar o Senhor Deus. Reunidas em Jesus, salvas em Jesus, libertas dos seus pecados por meio da obra de Jesus Cristo. E esse sempre foi o propósito de Deus. Abra Isaías, eu mencionei Isaías no início, de que esse era um propósito de Deus desde a antiga aliança. Isaías 56, versos de 1 a 8. Isaías capítulo 56, versos de 1 a 8. Assim diz o Senhor: mantende o juízo e fazei justiça, porque a minha salvação está prestes a vir e a minha justiça a manifestar-se. Bem-aventurado o homem que fizer isso, e o filho do homem que lançar mão disso, que se guarda de profanar o sábado e guarda sua mão de perpetrar algum mal. E não fale o filho do estrangeiro que se houver chegado ao Senhor, dizendo: de todo me apartará o Senhor do seu povo. Nem tampouco digo o eunuco: eis que eu sou uma árvore seca, porque assim diz o Senhor a respeito dos eunucos que guardam os meus sábados e escolhem aquilo que me agrada e abraçam o meu concerto. Também lhes darei na minha casa e dentro dos meus muros um lugar e um nome, melhor do que o de filhos e filhas. Um nome eterno darei a cada um deles, que nunca se apagará. E aos filhos dos estrangeiros que se chegarem ao Senhor para o servirem e para amarem o nome do Senhor, sendo deste modo servos seus, todos que guardarem o sábado, não o profanando, e os que abraçarem o meu concerto, também os levarei ao meu santo monte e os festejarei na minha casa de oração. Os seus holocaustos e os seus sacrifícios serão aceitos no meu altar, porque a minha casa será chamada
casa de oração para todos os povos. Assim diz o Senhor Jeová, que ajunta os dispersos de Israel, ainda ajuntarei outros aos que já se ajuntaram. Por meio de quem Deus cumpriria essa promessa? Por meio de Jesus. Por meio de Jesus Cristo. Todo aquele que se arrependesse do seu pecado faria parte do ajuntamento do povo de Deus. Faria parte da congregação do Senhor. Isso quer dizer que nós devemos ter também esse coração aberto para as pessoas que se convertem, para as pessoas que se achegam à igreja de Cristo. Nós devemos ter esse cuidado de acolher aquele que se achega para o corpo de Jesus. Não tratar as pessoas com preconceito. Não tratar as pessoas com preconceito, mas apresentar-lhes o amor de Cristo e receber como irmãos, receber como filhos de Deus, assim como nós fomos recebidos um dia. Então, irmãos, o ajuntamento da igreja hoje é uma reunião de convertidos. E também em suas lutas, finalizando, agora abrindo Hebreus 12, a igreja depende totalmente do Senhor, para obter vitória. E Ele requer de nós uma conduta santa e pura. Hebreus 12, versos 14 e 15. Olha o que a palavra de Deus nos diz. Segui a paz com todos. Não é só com uns, não. Não é só com os que eu gosto, não. Não é só com a panelinha, não. Segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Tendo cuidado de que ninguém se prive da graça de Deus e de que nenhuma raiz de amargura brotando vos perturbe e por ela muitos se contaminem. Segui a paz. Então, como igreja do Senhor Jesus, nós devemos ter, sim, um enfrentamento constante contra o inimigo e devemos viver em paz entre nós. Fazer parte do corpo de Cristo, fazer parte do ajuntamento do povo de Deus, é um grande privilégio, mas é uma grande responsabilidade. E isso exige muito do nosso coração, muitas transformações no nosso coração, muitas transformações na nossa vida. Nos ensina a aprender também a relacionar uns com os outros, a nos portar de maneira santa. E quando nós nos reunimos aqui, né, e Paulo vai falar, levantar mãos santas ao Senhor. Existe, né, de um tempo para cá, o hábito, no momento de adoração, né, de momento de cânticos, e as pessoas levantarem a sua mão, né, no sinal de adoração a Deus. Você sabe o que significa isso? Você mostrar as suas mãos assim para o Senhor, você está mostrando que suas mãos estão limpas. Se elas estiverem limpas, é um ato de adoração. Se as suas mãos estiverem sujas, é uma ofensa. O que você está cantando não o agrada, o ofende. Então, quando Paulo fala, erguei mãos santas em adoração ao Senhor, ele está querendo dizer, louvem a Deus, cultuem a Deus, adorem a Deus com uma vida limpa, com santidade, né, no seu viver. Ele requer isso de nós. E lutemos o nosso bom combate juntos contra o inimigo, nunca divididos entre nós. Então, que prevaleça em nós a santidade que Deus requer, que prevaleça em nós, meus irmãos, a pureza que Ele requer, e que Ele nos use para acrescentar cada dia mais pessoas a esse ajuntamento, para a glória dEle. Amém? Vamos orar, vamos colocar de pé e vamos encerrar assim o nosso culto. Santo e amado Deus, nós te louvamos pela Tua palavra, que fala conosco, ó Deus, segundo a nossa necessidade, segundo o propósito do Senhor. Ó Deus santo e bendito, clamamos-te, ó Pai, que o Teu Santo Espírito
venha produzir em nós, ó Deus, o bom fruto. Venha produzir em nós o bom fruto que foi semeado agora pela ministração do Senhor aos nossos corações. Perdoa os nossos pecados. Nós necessitamos muito de Ti, necessitamos da Tua graça, necessitamos realmente que o Senhor venha purificar as nossas vidas, o nosso coração, que o nosso ajuntamento possa ser, ó Deus, realmente cada dia maior, cada dia com mais pessoas lavadas e remidas no sangue de Jesus. Que, ó Deus, o nosso ajuntamento, ó Deus, para o enfrentamento das hostes espirituais, ó Deus, seja também fortalecido pela comunhão com o Senhor e pela comunhão uns com os outros. Abençoe, ó Deus, os relacionamentos pessoais. Esteja abençoando, restaurando os relacionamentos, ó Deus, e fortalecendo a Tua igreja. Abençoe e multiplique os frutos, ó Deus, da obra do Senhor. Abençoe os lares, Senhor Deus. Abençoe as famílias, os casais. Que haja santidade no ajuntamento do lar, quando se reúne para prestar culto ao Senhor. Que o Senhor repreenda todo intento maligno. Que o Senhor repreenda, ó Deus, toda armadilha astuta de Satanás contra o Teu povo. Ó Deus, toda maldição lançada que vai cair por terra, sim, ó Deus, porque sobre o Teu povo está a Tua bênção. Sobre nós está a bênção do Senhor. Sabemos, ó Pai amado, que o inimigo quer realmente destruir o ajuntamento do Teu povo, mas a bênção do Senhor está sobre nós, a bênção do Senhor está sobre a Sua igreja, e diante, ó Deus, do contexto de pandemia, diante, ó Deus, de tantos erros doutrinários, diante de tantos desvios da Tua palavra, guarda o ajuntamento dos Teus filhos, guarda o ajuntamento da Tua igreja, preserva a Tua igreja, ó Deus, pura e santa, pelo lavar da palavra do Senhor, para apresentá-la, ó Deus, gloriosa, igreja do Senhor Jesus, noiva de Cristo. Opera essa bênção sobre nós, opera, ó Deus, esta vontade do Senhor sobre as nossas vidas, é o que nós pedimos em nome de Jesus. Ó Deus, leve-nos para os nossos lares, debaixo da Tua proteção, no nome do Senhor Jesus Cristo. Recebe o nosso culto que prestamos a Ti, ó Deus, nesse momento, pois em nome de Jesus nós o fazemos. E que o amor de Deus, a graça do Senhor, as consolações e a comunhão do Espírito Santo seja sobre a igreja do Senhor aqui reunida, sobre esse ajuntamento do Senhor aqui reunido, com os que estão nos lares também, e sobre a igreja do Senhor em toda a terra, hoje para todos sempre. Amém. Com coração silencioso, irmãos, nós nos despedimos.